O despertador toca e sua mão já sabe o caminho até o botão soneca antes de você acordar direito. Você aperta, ganha mais 10 minutos, e aqueles 10 minutos viram 20, viram 30, e quando você finalmente sai da cama já começou o dia se sentindo atrasado com você mesmo, e a pior parte não é nem o atraso. É aquela sensação chata de que você prometeu uma coisa para si mesmo ontem à noite e já quebrou a promessa antes das 7 da manhã. Se isso parece a sua vida, presta atenção, porque o problema nunca foi o despertador. Se você entender o que eu vou te mostrar agora, você para de julgar seu dia inteiro pela primeira decisão da manhã. Você para de se sentir um fracasso antes mesmo de escovar o dente. Você entende de uma vez por todas porque os outros truques que você já tentou não pegaram. E sai daqui com um jeito prático de usar o despertador que não depende de força de vontade nenhuma, porque força de vontade é justamente a coisa que menos funciona nesse horário. E se você quer parar de perder para a soneca todo santo dia, já deixa o like e se inscreve aqui, porque eu trago toda semana um jeito mais simples de lidar com esses probleminhas do dia a dia, sem enrolação e sem fórmula mágica. Bora que a explicação é rápida. A maioria das pessoas acredita que o problema é o despertador em si. Ou o som é fraco demais, ou o horário é cedo demais, ou falta disciplina, falta força de vontade. Alguma coisa que os outros parecem ter e você não. Aí a pessoa troca de som de alarme, coloca 3 despertadores, põe o celular do outro lado do quarto e mesmo assim, na prática, continua apertando soneca, ou desligando o alarme e voltando a dormir. Ela troca o instrumento, mas o problema nunca esteve no instrumento. Pensa numa pessoa que está tentando comer menos doce e decide isso o tempo todo, exceto no momento em que o pacote de biscoito já está aberto na mão dela. Nesse momento não existe mais decisão nenhuma, existe só o corpo fazendo o que é mais fácil. Com o despertador é exatamente igual. Você não perde de manhã porque tem menos força de vontade que as outras pessoas. Você perde porque deixa a decisão para o momento em que ela é mais difícil de tomar, e isso vale para o biscoito, vale para o despertador, vale para quase tudo que você vem adiando. Presta atenção nisso. Você está tentando tomar uma decisão importante, que é levantar da cama e começar o seu dia, exatamente no momento em que você está mais fraco para decidir qualquer coisa. Seu corpo ainda meio dormindo, sua mente ainda confusa, o quarto escuro, a cama quentinha. Esse é literalmente o pior momento do dia inteiro para pedir para si mesmo um ato de força de vontade. É como pedir para alguém correr uma maratona no minuto em que ela acorda de uma anestesia. Não é falta de caráter, é o timing errado. Tem até um estudo da Universidade de Estocolmo, na Suécia, que acompanhou os hábitos matinais de mais de 1.700 pessoas e descobriu uma coisa interessante, que apertar soneca de vez em quando não é o vilão que todo mundo pensa que é e não estraga tanto assim o seu sono. Mas na real, você nem precisa de pesquisador nenhum para saber disso. Você já sente na pele, porque o problema nunca foi a soneca em si. O problema é você negociar consigo mesmo, todo santo dia, no pior horário possível para negociar qualquer coisa. E toda negociação feita com o cérebro meio apagado, você sabe muito bem quem ganha. Então a virada é essa. Disciplina de manhã não é ter mais força de vontade no momento em que o despertador toca. É tirar de você a chance de decidir naquele momento. Você não vence a preguiça sendo mais forte que ela às 6 da manhã. Você vence ela não dando chance de ela nem aparecer. E é aqui que entra o jeito certo de usar o despertador, que não tem nada a ver com o aparelho em si, e tudo a ver com o que você decide antes dele tocar, e com o que você faz nos primeiros 5 segundos depois. O primeiro passo é entender que a decisão de levantar precisa ser tomada na noite anterior, não de manhã. À noite, quando você está descansado e pensando com clareza, você decide que vai levantar assim que o alarme tocar. Você fala isso em voz alta ou escreve num papel do lado da cama. Alguma coisa bem simples, tipo: amanhã eu levanto no primeiro toque. Parece bobo, mas isso planta uma intenção que o seu cérebro sonolento vai puxar depois, mesmo sem força nenhuma. É como deixar um recado para uma versão mais fraca de você, escrito pela versão mais forte, que é a de ontem à noite. O segundo passo é o que realmente separa quem levanta de quem fica negociando, que é usar uma contagem regressiva. No momento em que o despertador toca, antes de pensar em qualquer coisa, você conta assim, na sua cabeça: 5, 4, 3, 2, 1. E no 1 você já está de pé, sentado na cama, com os pés no chão. Não é sobre pensar se você quer levantar.
É sobre contar e agir antes que a sua mente tenha tempo de começar a debater com você. Esse é o pulo do gato. Você não briga com a preguiça, você simplesmente não dá tempo para ela abrir a boca. No começo pode parecer estranho contar números na sua cabeça de manhã, mas depois de alguns dias esse gesto vira automático e é justamente isso que você quer, tirar a decisão das mãos de uma mente ainda meio apagada. Você pode até testar isso hoje à noite, deitado na cama, imaginando o despertador tocando amanhã e você contando até 1 antes de qualquer pensamento de soneca aparecer. Parece pouco, mas treinar o gesto mentalmente antes já ajuda o corpo a repetir ele de verdade quando o momento chegar. O terceiro passo é colocar uma barreira física entre você e a soneca. Isso pode ser deixar o celular ou o despertador longe o suficiente da cama para você precisar se levantar para desligar. Pode parecer chato, mas é justamente isso que transforma uma decisão mental fraca numa ação do corpo que já te tira debaixo do cobertor. Uma vez de pé, o cérebro já não volta tão fácil para a cama. É muito mais fácil manter o corpo em movimento do que convencer a mente ainda dormindo a se mover. Se você mora sozinho ou divide o quarto, vale até deixar uma luz programada para acender junto com o alarme, porque luz no ambiente ajuda o corpo a entender que a noite acabou e cansa menos ficar negociando no escuro. O quarto passo é ter uma primeira ação simples esperando por você, que não seja pensar. Pode ser abrir a cortina, tomar um copo de água, escovar o dente. Alguma coisa que não peça decisão nenhuma, só ação automática. Quando você já sabe exatamente o que fazer no primeiro minuto, você tira mais uma chance da sua cabeça de ficar enrolando e pensando se vale a pena levantar. O objetivo aqui não é começar o dia com uma tarefa grande. É só manter o corpo em movimento nos primeiros minutos, porque corpo em movimento não volta para a cama, corpo parado sim. Se ajudar, deixa até separado na noite anterior o que essa primeira ação vai ser. O copo já do lado da pia, a roupa já dobrada em cima da cadeira. Qualquer coisa que reduza o número de escolhas que você precisa fazer, ainda meio dormindo. Quanto menos você precisa decidir naqueles primeiros minutos, menos chance sobra para a preguiça entrar no meio do caminho. O quinto passo é pensar no dia anterior, não só na noite anterior. Se você dormiu tarde demais, mexendo no celular, é claro que o despertador vai doer mais de manhã. Então parte da disciplina de acordar bem não acontece de manhã nenhuma. Acontece na hora que você decide, à noite, largar o celular e apagar a luz. Não adianta nenhum truque de contagem regressiva se o corpo simplesmente não teve tempo de descansar. Ajustar o horário de dormir é chato, mas é metade do trabalho. E ignorar essa parte é tentar consertar de manhã um problema que começou na noite anterior. Uma forma simples de começar é escolher um horário para guardar o celular, nem que seja só 15 minutos antes do que você faz hoje, e ir empurrando esse horário aos poucos, sem prometer virar uma pessoa nova da noite para o dia. Pequenos ajustes na rotina da noite valem mais do que qualquer promessa grande que você não consegue manter depois de 2 dias. E o sexto passo, que costuma ser o mais esquecido, é parar de tratar cada manhã como um teste de caráter. Vai ter dia que você vai falhar, vai apertar soneca, vai voltar a dormir. Isso não significa que você não tem disciplina. Significa que você é um ser humano normal tendo um dia ruim. O segredo não é nunca falhar, é voltar para o sistema no dia seguinte, sem se cobrar como se tivesse cometido um crime. Gente que parece disciplinada não é gente que nunca falha. É gente que não deixa uma falha virar desculpa para desistir do sistema inteiro. Se hoje você apertou soneca 3 vezes, amanhã você simplesmente volta a fazer os passos de novo, sem discurso interno de fracasso, porque discurso de fracasso só deixa o dia seguinte ainda mais difícil. Talvez você esteja pensando, tudo bem durante a semana, mas e no fim de semana, quando eu realmente preciso descansar mais? E aqui vale ser honesto, dormir até mais tarde de vez em quando não é o vilão de nada. O problema nunca foi descansar. O problema é o piloto automático de apertar soneca todo santo dia da semana, sem nem perceber que virou hábito. Nos dias em que você realmente precisa de mais sono, dormir até mais tarde é cuidado, não é fracasso. A diferença é que agora você escolhe isso, em vez de cair nisso sem perceber. E se hoje de manhã você já apertou soneca antes mesmo de assistir esse vídeo, tudo bem, ninguém troca de hábito da noite para o dia. O que importa não é ter acertado hoje, é começar a montar o sistema para amanhã, começando pela decisão que você toma antes de dormir hoje à noite. Junta esses 6 passos e o que muda não é a sua força de vontade, é o desenho da decisão. Você tira de você a pior versão de si mesmo, aquela versão sonolenta e fraca,
e entrega a decisão para sua versão mais lúcida, a que planeja à noite, a que conta até 5, a que já sabe qual é o primeiro movimento. Isso é disciplina de verdade. Não é ter mais garra, é ser mais esperto sobre quando você deixa a sua vontade decidir alguma coisa. E a verdade maior por trás disso tudo é que a gente vive achando que disciplina é uma característica que a pessoa tem ou não tem, tipo um dom que nasce com você. E na real, disciplina é muito mais sobre desenhar o ambiente e o momento certo para a decisão do que sobre força de caráter. Isso vale para o despertador, vale para o biscoito e vale para quase tudo que você vem adiando na sua vida. Você não precisa virar uma pessoa mais forte do dia para a noite. Você precisa parar de deixar as decisões importantes para o momento em que você está mais fraco. E quando você começa a aplicar isso na sua manhã, você percebe que o mesmo raciocínio funciona para qualquer coisa que você vem adiando. Treino, estudo, aquela ligação chata que você não faz. A pergunta nunca é como ter mais força de vontade, é em que momento do dia você está deixando a decisão acontecer e se esse é realmente o melhor momento para você decidir. Agora eu quero saber de você. Qual é o seu horário mais difícil do dia? Aquele em que você sempre perde para você mesmo? Conta aqui embaixo nos comentários, porque eu tô lendo todos. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e vem comigo para a próxima, porque toda semana tem mais um probleminha do dia a dia resolvido sem fórmula mágica nenhuma.